Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Olá, seja bem-vindo. Peço licença para entrar no seu coração e acolho você no meu também com muita alegria nessa hora para partilharmos um pouco a vida. E eu estou aqui para dar um pequeno testemunho de como com Deus as coisas acontecem de forma divina mesmo. Com Deus nada é coincidência, tudo é providência. E é um testemunho bem pequenininho, né, sobre a nossa missão de ser luz sempre, né, como que Deus vai colocando as pessoas às vezes no nosso caminho para que a gente possa ser ali um canal, né, o canal da voz de Deus na vida daquela pessoa. E outro dia, na quinta-feira, nós estávamos na igreja, tinha terminado de fazer uma via sacra, e aí o pessoal foi embora e eu tinha que ficar ainda, porque eu ainda tinha algumas orações para fazer, e falei assim, bom, eu vou ficar um pouco ainda, porque eu vou terminar minhas orações. E aí tinha uma outra irmã que estava, assim, ficou comigo, porque ela também foi partilhando algumas coisas, né, que ela queria conversar, partilhar, e a gente estava conversando um pouco, e de repente chegou ali um rapaz que ela conhecia, que é amigo dos filhos dela, e aí ela começou a conversar com ele, fazia tempo que ela não via, e aí eu peguei e me inteirei ali, falei assim, bom, vou então fazendo minhas orações. Aí eu continuei rezando ali, fazendo minhas orações, e aí eu escuto, né, eles estavam bem atrás de mim, é impossível que eu não visse a conversa, né? E aí ele estava, esse rapaz, falando da sua preocupação do seu filho, né? Que está fazendo vestibular e que tinha optado por uma profissão, né? Fazer história, ele estava muito preocupado, que imagina, né? Que estava muito preocupado com isso, ele é a esposa. E eu, né? Coincidentemente, o meu filho mais velho, o Gil Neto, ele fez história, professor de história, né? E, por sinal, hoje está muito feliz. E aí eu ouvindo aquilo, né? Situações assim que eu vivi com meu filho, não da minha parte, mas assim, muitas pessoas da família e outras pessoas, mas como, né? Como você vai fazer isso? E ouvindo aquela conversa, né? Deles, a Marley, minha amiga, pega e fala assim, olha, o filho dela fez história, né, professor, tá muito bem, né, tá feliz, e aí me chamou para participar da conversa. Coincidentemente eu tava fazendo oração para ele, hein, pro meu filho, para esse filho meu que tá fazendo história. E aí eu entrei, né, na conversa e falei assim, olha, quando você conversar com o seu filho, né, assim, quando foi o meu, eu falei, olha, meu filho, você sabe que não é uma profissão muito fácil, né, nesse país, mas é uma profissão muito linda, né, porque dessa profissão emana todas as outras, né. Quando você é professor do ensino médio, do ensino fundamental, né, qualquer coisa que aquela pessoa vá ser na vida, ela vai passar na sua mão, né, e você também tem a oportunidade de trabalhar na formação, né. Como aqui na minha casa eu sempre engrandeci muito o estudo, porque eu gosto de estudar, então eu sempre incentivei muito os meus filhos a estudarem, né? Sempre tentei mostrar que é um caminho, né? De conquista de um patrimônio que ninguém tira de você, né? Porque está dentro da sua cabeça. Então, uma coisa que meu pai sempre me ensinou e que eu também tentei passar para os meus filhos. Então, assim, os dois gostam muito, graças a Deus, meus filhos são muito estudiosos, né? E aí eu falei isso para ele, e ele comentando que o filho dele é extremamente estudioso, que ele teve uma nota altíssima, né, no Enem, e que passou numa faculdade muito boa, pública também, igual o meu filho fez, também uma faculdade pública. E aí eu falei para ele, falei, olha, quando você for conversar com seu filho, ou conversar com qualquer outra pessoa a respeito dele, professe bênção na vida dele. Sabe? Não faz sentenças de derrota na vida do seu filho. Né? Você pode, como pai, a gente pode, como pai, ter a preocupação
né, de que nossos filhos, assim, a gente talvez tenha uma visão de futuro e pensar que talvez o nosso conselho possa poupá-lo de um certo sofrimento. Só que eu aprendi isso com São Francisco de Assis, sabe, gente? Aprendi muito isso com ele, que a vocação é uma coisa muito séria, né? É aquilo que Deus sonhou para aquela pessoa. E nós, pais, nós não temos o direito de interferir nessa vocação. Seja qual for a vocação do seu filho, a nossa obrigação é abençoar. Então eu disse para ele, olha, quando você for falar com seu filho, professa a bênção. Fala, meu filho, eu sei que é uma profissão difícil, nesse país que não valoriza muito, né? Até ele comentou, falou no Japão, é a única profissão que as pessoas se curvam, né? A profissão de professor, né? E eu falei, não interessa, assim, sinceramente, no meu coração não me importa muito o que as pessoas pensam, né? Me importa mais é o que o nosso filho vai viver, né? O que ele vai desenvolver, porque ele vai ser feliz fazendo aquilo que Deus quer, desenvolvendo a missão que Deus quis, né? Sonhou para ele desde sempre. E se a missão dele é ser professor, não adianta, ele pode fazer, você achar que ele vai ser mais bem sucedido fazendo medicina ou fazendo qualquer outra, né, outra profissão, mas ele não vai ser feliz. Ele pode ser bem sucedido, um infeliz bem sucedido. E a gente quer que o nosso filho, vivendo a sua plena vocação, desenvolvendo os dons que Deus deu, ele na sua plenitude, ele seja um homem pleno, completo, feliz, e aí faça a sua família feliz, né? Porque a pessoa que é feliz, ela emana isso. Então, os alunos vão ser felizes, ele vai ser feliz, a esposa vai ser feliz, os filhos vão ser felizes, porque ele vai viver daquilo que ele foi feito, nasceu para isso. E aí, isso se transforma em felicidade, né? E aí eu disse, ele falou assim, olha, você me falou uma coisa que ninguém falou até agora. Eu já partilhei essa preocupação com muitas outras pessoas, porém para o meu filho eu nunca disse isso, né? Eu sempre falo, ó, pensa bem, veja mesmo se é isso que você quer, mas eu nunca disse com relação à minha preocupação dele escolher essa profissão. E agora você me falando, você tocou meu coração nisso e a primeira coisa que eu vou fazer é abençoar meu filho. Eu vou falar, meu filho, se é isso que você quer, eu te abençoo, sua mãe te abençoa, nós estamos aqui para te apoiar, né? E tenho certeza que com seu esforço, né, você vai conseguir chegar, né, ao imaginário, né, a lugares que só Deus sabe, né? A gente não pode pensar. E meu filho, graças a Deus, né, eu falei, meu filho, graças a Deus, está dando aula, está feliz, né? E é isso, né? A gente precisa incentivar os nossos filhos. Então eu estou aqui primeiro porque estou dando testemunho, né, do meu livro. Já fiz alguns vídeos contando, né, e que a gente precisa rezar, né, e que a moção interior que eu tive é rezar para que nossos filhos vivam os sonhos de Deus para a vida dele. É rezar para que seja retirado todos os obstáculos que impedem que os desígnios de Deus se cumpram na vida dos nossos filhos. Vamos ser pais e mães que professem bênção. E esses encontros, né? Esses encontros providenciais que Deus coloca na nossa vida, né? Para que a luz chegue no coração daquele pai angustiado, né? De falar, meu filho, confia em mim. Confia no projeto que eu tenho de vida para o seu filho, né? Cubra ele com as orações, né? Reze por ele, para que ele seja um profissional eficiente, para que ele seja aplicado, para que ele estude, né? E que a consequência disso é a prosperidade, né? Porque quando a gente faz aquilo que ama, quando a gente faz desenvolvendo aquela missão, quando a gente permite que Deus, né, aquele dom que Deus deu para nós, a gente com estudo, com profissionalismo, a gente vai desenvolvendo, a questão financeira é uma coisa natural que vem, porque como Jesus mesmo disse, Deus sabe que vocês precisam dessas coisas, né? Não ponha a sua preocupação nisso, né? Não se preocupem com o que há de comer, com o que há de vestir, porque Deus bem sabe que vocês precisam dessas coisas. Então, nós, quando estamos nessa intercessão pelos filhos, nós temos que pensar na cura do homem total, na totalidade do seu ser, né? Na sua felicidade como um todo, e sabendo que
tudo será dado por acréscimo, né? Porque Deus, ele é generoso, e quando a gente faz aquilo que Deus quer, quando a gente tem uma vida que agrada a Deus, as bênçãos do céu são consequências, viu? Porque Deus é bom demais. Deus não é como nós, ele não pensa como a gente, né? Ele pensa, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Então vamos deixar Deus ser Deus na vida dos nossos filhos? Vamos rezar, pais, mães, avós, madrinhas, né? Vamos rezar para que nossos filhos sejam iluminados, né? Com relação àquilo que Deus sonhou para eles, para que eles tenham força e coragem de lutar por essa missão e que sejam retirados todos os obstáculos que possam estar impedindo a concretização do sonho de Deus na vida dos seus filhos, dos meus filhos, dos nossos filhos e dos filhos que estão no Imaculado Coração de Maria. O testemunho de São Francisco de Assis é um testemunho que chama muito a minha atenção, toca muito forte no coração, né? O pai dele era um nobre, muito rico, que tinha uma tecelagem, e o sonho do pai era que Francisco continuasse no trabalho, formasse uma família, casasse com uma mulher também da nobreza, né? E São Francisco, a vocação dele era ser São Francisco, né? Era ser aquele pobre, né? Cuidando dos leprosos, ali vivendo e reconstruindo a igreja, construindo uma ordem, né? Quem pode dizer que São Francisco não foi bem sucedido? Meu Deus do céu, né? Olha o presente de forma generosa que ele deixou para toda a humanidade. E o pai dele foi tão contra sua vocação, né? Que ele chegou ao cúmulo de, no meio da praça, se despir, né? Entregar a roupa, porque o pai falou: eu vou te deserdar se você não fizer o que eu estou te mandando. Ele tirou a roupa e falou: pois eu não tenho, né? E o pai tinha falado para ele, né? Até essa roupa que você está vestindo, fui eu que paguei. Ele tirou a roupa, né? Falou: pois eu saio com a nu, né? Porque eu vou seguir a essa vocação que Deus me chamou, né? E que come maravilhoso, que transformou a igreja, que transformou, né? Quantas pessoas, né? É um marco na humanidade, São Francisco de Assis. Então, minhas queridas, olha a nossa responsabilidade e nos colocarmos diante do plano de Deus na vida dos nossos filhos. A nossa missão como os pais é rezar para que os desígnios de Deus se cumpram na vida deles. Viu? Vamos terminar com uma salve rainha? E quando a gente rezar, mostrai-nos o Jesus, vamos pensar nos nossos filhos e pedir para que Jesus mostre a eles o caminho dos sonhos de Deus para as suas vidas, tá bom? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos a Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E esse vídeo é para você, pai, para você, mãe, para você, avó, que está com medo, né, da profissão que seu filho escolheu. Não tenha medo, tenha confiança em Deus e reze. Ao invés de se preocupar, se ocupe em rezar por ele. Viu? Ó, um beijo, até o próximo vídeo. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos juntos nesse caminho do céu, meus queridos. Estamos juntos, viu? Deus abençoe.